Houve certa vez um cientista que, para fazer uma experiência, ele pegou duas plantas iguais, idênticas, praticamente do mesmo tempo e processo de existência, e colocou uma num lugar e colocou outra em outro, os dois ambientes aparentemente iguais, porém uma planta ele se dedicou com amor. Diariamente ele dizia palavras de amor, dizia palavras de bênçãos, proferia palavras de decretos como vida, como cura, como restauração, como processo de crescimento. A outra planta, ele disse totalmente o contrário. Ele expressava palavras de ódio, palavras de ira, de rancor, expressava palavras malditas, e todas essas palavras referiam a um destino que ele estava decretando sobre aquela segunda planta. O final de cada uma delas é que, depois de bastante tempo, aquela planta para quem ele proferia palavras e sentenças de amor, essa planta ficava cada vez mais bonita e ela ficava cada vez mais com aspecto de uma aparência muito, muito formosa. Enquanto aquela outra planta que ele ministrava palavras de maldição, palavras de ódio, rancor, aquela planta, com o tempo ela cresceu e ela cada vez mais foi murchando até morrer. Também houve uma professora que certa vez foi fazer uma experiência. Ela pegou dois potes de vidro, colocou a mesma quantidade de arroz dentro de cada um deles. E com o decorrer do tempo, ela pegou e pegava a primeira e começava a dizer para aquele primeiro pote, dizer palavras como que palavras de amor, palavras de carinho, palavras de boa expressão. E o outro pote, ela pegou e começou a dizer palavras de maledicência. Eu não gosto de você, você não presta, você é ruim. E passado algum tempo, começou-se a ver que aquele primeiro pote de arroz, que ela proferia palavras boas, parecia que estava cada vez mais crescido, parecia que estava cada vez mais branco, mais bonito, por mais cru que esteja, vamos dizer assim. Enquanto a outra, com o tempo, começou a aparecer bichos, começou a aparecer restos de coisas que não gosto nem de falar, como lesmas e outros componentes, e mesmo com o vidro estando fechado. O que, na verdade, nós entendemos ali é que do próprio processo do arroz começou a ter uma maturação de coisas tanto boas quanto ruins, ok? E também um último exemplo que eu quero dar para você, que é de um homem que certa vez, dois homens na verdade, aconteceu isso num lugar nos Estados Unidos, em que dois homens que aparentemente estavam fazendo um diagnóstico, para saber de uma doença. E um homem, ele não tinha câncer, mas aí ele pegou o diagnóstico de uma pessoa que tinha câncer e levou para casa o diagnóstico de ter câncer, mesmo não tendo. E ele pegou e foi preparando a família para aquilo ali. Passados 3 anos, aquele homem que não tinha câncer, mas recebeu notícia que tinha, ele morreu. Enquanto um outro homem que tinha câncer, porém, ele recebeu um diagnóstico de que não tinha. E foi para casa todo alegre, contente, contando para a família que não tinha nada. Passados 3 anos, passado todo o tempo, ele ainda está vivo e continua muito bem de saúde. O que eu quero relatar com você nessas 3 experiências são o poder daquilo que você declara. É o poder das palavras que você alimenta. Entenda bem, palavra é aquilo que você diz e aquilo que você alimenta. Toda palavra que sai da sua boca, ela é uma semente que vai alimentar o resto da sua vida. Então, observe bem, o que você diz toda vez que você pega o seu bendito salário? Quais as palavras que você diz para o seu dinheiro, por menor que ele seja, por menor a quantidade? O que você diz para um filho, principalmente nos momentos em que talvez ele te deixe numa situação de ira, de raiva, que ele faz coisas que você não gosta? O que você diz para o seu casamento, para o seu relacionamento? O que você diz para o seu trabalho? Entenda bem, todas as palavras que saem da sua boca são sentenças de vida ou morte. Eu gosto de uma palavra que diz em Provérbios assim, olha,
A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquilo que você ama é aquilo que sai da sua boca. E aquilo que sai da sua boca vai produzir algum dia sentimentos e resultados. É uma outra expressão que eu gosto muito. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ninguém pode plantar uma coisa que basicamente não colheu, ou pelo menos plantar algo diferente daquilo que colheu. Você pode sim plantar em terrenos que você não colheu, mas isso é um absurdo, você ficar dependendo disso a vida inteira. Você tem que criar as suas próprias palavras, as suas próprias sentenças, e você precisa entender que toda a sua vida, se você está de alguma maneira esperando cura ou você está esperando doença, você está esperando isso através das palavras que são sentenciadas da sua própria boca. Uma coisa é quando alguém te diz algo e você aceita aquilo. Quando você acata aquilo que a pessoa fala, isso se transforma num sentimento que pode gerar também uma consequência. Agora, é importante você entender uma coisa, que uma vez eu ouvi uma história que diz assim, que certa vez um homem, ele estava numa estrada, e naquela estrada ele caiu num buraco, e naquele buraco, passado um tempo depois, ele acabou conseguindo sair daquele buraco. E alguém pegou e falou assim, olha, como que você conseguiu sair daquele buraco? Né? Através de gestos foram falando com ele, e depois, quando foram tentar falar com ele, entenderam o seguinte, que aquele homem, ele só conseguiu por um detalhe, porque ele era surdo. Ele não poderia ouvir o que as pessoas diziam. Porque lá embaixo, dentro daquele buraco, haviam pessoas o tempo todo falando assim, olha, você não pode, você não consegue, você não vai ter jeito, você vai ficar aqui a vida inteira. Mas como ele era surdo, ele estava incapaz de ouvir aquilo que as pessoas negativas declaravam sobre ele. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com as notícias que você ouve, com as notícias que você vê, com as pessoas com quem você anda, com aquilo que falam e ministram para a sua vida. Você tem que tomar muito cuidado com os altares da vida, que são as sentenças de palavras que são lançadas sobre você. Porque, volto a dizer, você viverá de toda palavra que sair da sua boca. Acredite naquilo que é o melhor para a sua vida, acredite nas palavras que vão trazer um destino, um foco, o melhor para a sua vida. Deus nunca planejou uma vida de vitórias baseadas em sentenças de derrotas, não. Todas as vitórias que Deus estabelece para o ser humano, elas estão baseadas em palavras de vitória, em palavras de certeza, de convicção. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se existe alguma virtude nisso, se existe alguma adoração, algum louvor a Deus, pense nessas coisas, ok? Esse é o vídeo de hoje. Transforme sua vida em 30 dias. Te aguardo no próximo. Grande abraço.